Você deita, fecha os olhos e parece que tudo está bem. Mas então, no meio da madrugada, os seus olhos abrem sozinhos. Você olha para o teto, tenta voltar a dormir, vira de um lado, vira do outro, e nada. Isso acontece com você? Se sim, saiba que você não está sozinho. Segundo a Associação Brasileira do Sono, mais de 73 milhões de brasileiros sofrem com algum distúrbio do sono. 73 milhões de pessoas acordando no meio da noite sem entender o motivo. E o que a maioria faz? Culpa a água que bebeu antes de dormir. Corta o café da tarde, compra um travesseiro novo, experimenta um chazinho de camomila e continua acordando na mesma hora toda a noite, como se o corpo estivesse programado para isso, porque na verdade está. O que quase ninguém te conta é que o horário exato em que você acorda não é aleatório. Ele é um recado. Uma linguagem que o seu corpo usa para avisar que algo interno precisa de atenção. A medicina tradicional chinesa já mapeava isso há mais de 2000 anos, e a ciência moderna está confirmando o que esses médicos já sabiam. Cada janela de horário da madrugada está diretamente ligada a um órgão ou sistema do seu corpo. Acordar entre meia-noite e a 1 da manhã é diferente de acordar às 2. Acordar às 3 da manhã manda um recado completamente diferente das 2 anteriores. E ignorar esses sinais por meses ou anos pode ter consequências que vão muito além de uma noite mal dormida. Neste vídeo você vai entender o que o seu corpo está tentando te dizer, porque o fígado é o principal suspeito quando o relógio marca 2 da manhã, quais são os verdadeiros culpados por trás do sono quebrado. E não é a água. E o que você pode fazer ainda hoje para mudar isso? Fica até o final, porque no último tópico eu vou te mostrar os sinais de que esse problema já pode estar afetando a sua saúde de formas que você ainda não percebeu. Se esse conteúdo fizer sentido para você, já deixa o like agora. Isso ajuda o canal a levar essa informação para mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você conhece alguém que reclama de acordar todo dia na madrugada, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser o conteúdo que vai mudar a qualidade de vida dela. O que o seu horário de despertar revela sobre o seu corpo. Vamos começar com algo que provavelmente nunca te ensinaram na escola, no consultório médico ou em qualquer lugar. O seu corpo não dorme de forma uniforme. Enquanto você dorme, os seus órgãos trabalham em turnos. Cada um tem um pico de atividade em um horário específico da noite, e quando algo está errado, esse órgão literalmente acorda você para pedir socorro. Isso tem nome. Chama-se relógio biológico circadiano, e ele regula muito mais do que o seu ciclo de sono e vigília. Ele coordena a liberação de hormônios, a digestão, a regeneração celular, a temperatura corporal e a atividade de cada órgão ao longo das 24 horas do dia. Quando esse relógio está funcionando bem, você dorme a noite inteira e acorda descansado. Quando ele está desregulado, ou quando algum órgão está sobrecarregado, o sono fragmenta exatamente no horário em que aquele órgão deveria estar em seu pico de funcionamento. A medicina tradicional chinesa organizou isso no que chamam de relógio dos órgãos, um mapa que distribui janelas de 2 horas para cada órgão ao longo do dia. E o que é fascinante é que estudos modernos de cronobiologia, a ciência que estuda o tempo biológico, estão validando esses padrões com dados concretos. Então vamos ao que interessa. Se você acorda entre meia-noite e 1 da manhã, a vesícula biliar está em seu pico de atividade. Ela é responsável por metabolizar gorduras e liberar bile para auxiliar a digestão. Quando ela está inflamada, entupida ou sobrecarregada por uma alimentação rica em gorduras saturadas e frituras, ela gera desconforto interno que o tira do sono. Curiosamente, pessoas que comem refeições muito gordurosas à noite são as que mais relatam acordar nesse intervalo, e nunca associam uma coisa à outra. Das 1 às 3 da manhã é o fígado que entra em cena, e esse merece um tópico inteiro, e vai ter. Mas já adianto, o fígado é o órgão mais exigente da madrugada. Ele usa esse horário para filtrar o sangue, neutralizar toxinas, metabolizar hormônios e regular o açúcar na corrente sanguínea. Se ele está sobrecarregado, você acorda. Simples assim. Entre 3 e 5 da manhã,
Os pulmões estão em seu pico regenerativo. Pessoas que acordam nesse horário frequentemente apresentam tosse seca, sensação de aperto no peito ou simplesmente abrem os olhos sem motivo aparente. Em termos emocionais, e a psiconeuroimunologia confirma essa conexão. Esse horário está ligado à tristeza não processada, luto e ansiedade de baixo grau. Não por acaso, é o horário em que os pensamentos mais negativos tendem a surgir. Das 5 às 7 da manhã, o intestino grosso entra em ação. Esse é o horário em que o corpo naturalmente se prepara para a eliminação. Quem acorda nessa janela e não consegue voltar a dormir muitas vezes, tem um intestino lento, preso ou inflamado, e pode nem saber disso. O ponto central aqui é este. Quando você acorda no meio da madrugada de forma recorrente, o seu corpo não está com defeito. Ele está se comunicando. E a pergunta que você precisa se fazer não é: como eu faço para voltar a dormir mais rápido? Mas sim, o que está acontecendo no meu corpo nesse horário que merece a minha atenção? Ignorar esse sinal é como desligar o alarme de incêndio sem verificar se há fogo. O barulho para, mas o problema continua lá. O fígado em alerta, porque às 2 da manhã é o horário mais revelador. Se existe um órgão que merece o título de trabalhador da madrugada, esse órgão é o fígado. Enquanto você dorme, ele não descansa. Pelo contrário, é exatamente entre 1 e 3 da manhã que ele opera no seu pico máximo de atividade, executando mais de 500 funções diferentes de forma simultânea. 500. Nenhum outro órgão do corpo humano chega perto dessa complexidade. E é justamente por isso que quando o fígado está sobrecarregado, ele acorda você. Não por acidente, não por coincidência, mas porque a demanda metabólica dele nesse horário é tão alta que qualquer sobrecarga extra se transforma em um sinal físico que interrompe o sono. Mas o que exatamente o fígado faz nesse período? Primeiro, ele filtra todo o sangue do corpo, removendo toxinas, metabólitos de medicamentos, hormônios em excesso e resíduos do metabolismo celular. Segundo, ele regula a glicose no sangue. Durante o jejum noturno, é o fígado que libera a glicose armazenada para manter o cérebro funcionando enquanto você dorme. Quando esse mecanismo falha, especialmente em pessoas com resistência à insulina ou pré-diabetes, o nível de açúcar oscila de forma brusca, e essa oscilação acorda o corpo de forma abrupta, às vezes com suor frio, coração acelerado ou uma sensação inexplicável de agitação. Terceiro, o fígado metaboliza hormônios: estrogênio, cortisol, adrenalina. Todos passam pelo fígado para serem processados e eliminados. Quando o fígado está lento ou inflamado, esses hormônios se acumulam na corrente sanguínea. O excesso de cortisol, por exemplo, é um dos principais motores do despertar noturno. Ele é o hormônio do alerta, e quando ele está elevado às 2 da manhã, o seu cérebro interpreta isso como um sinal para acordar, mesmo que você não tenha nenhum motivo consciente para isso. Agora a pergunta que realmente importa: o que sobrecarrega o fígado a ponto de ele te acordar toda noite? A lista é mais familiar do que você imagina. O consumo regular de álcool é o agressor mais óbvio, mas não é o único. Uma alimentação rica em ultraprocessados, gorduras trans e açúcar refinado força o fígado a trabalhar além da capacidade, gerando um quadro que os médicos chamam de esteatose hepática, ou gordura no fígado, que hoje afeta cerca de 30% da população adulta brasileira. 30%, ou seja, 1 em cada 3 adultos no Brasil tem o fígado comprometido e a maioria não sabe. Além da alimentação, o uso frequente de medicamentos como anti-inflamatórios, analgésicos e ansiolíticos também sobrecarrega o fígado, porque é ele o responsável por metabolizar essas substâncias. O estresse crônico, que eleva o cortisol de forma persistente, também agride o fígado de forma silenciosa ao longo do tempo. E aqui está o detalhe que poucas pessoas conhecem: o fígado não tem terminações nervosas para dor. Isso significa que ele pode estar inflamado, sobrecarregado ou até com gordura acumulada há anos, sem gerar nenhum sintoma perceptível durante o dia. O despertar às 2 da manhã pode ser, literalmente, o único sinal que ele consegue te mandar.
Outros sinais que costumam acompanhar um fígado sobrecarregado incluem sensação de inchaço após as refeições, cansaço persistente mesmo depois de dormir, irritabilidade sem motivo aparente, pele opaca ou com tendência a acne no queixo e na testa, e dificuldade para perder peso mesmo com dieta. Sozinhos, cada um desses sintomas parece banal. Juntos, eles formam um padrão claro. A boa notícia é que o fígado tem uma capacidade de regeneração extraordinária. Com as mudanças certas na alimentação e no estilo de vida, ele responde em semanas. Mas para chegar nessas mudanças, antes precisamos entender o que mais está destruindo o seu sono. E é sobre isso que o próximo tópico vai tratar: os verdadeiros vilões do sono quebrado. E a água é o menor deles. Vamos combinar uma coisa: a água virou bode expiatório. Toda vez que alguém acorda no meio da noite, a primeira explicação é essa: ah, bebi água demais antes de dormir. E sim, a hidratação excessiva pode te levar ao banheiro uma vez ou outra. Mas se você está acordando toda madrugada, perturbado, agitado, com a mente acelerada e sem conseguir voltar a dormir, a água não tem nada a ver com isso. Os verdadeiros culpados são outros, e eles estão presentes na rotina de quase todo brasileiro. O primeiro vilão é a alimentação noturna. E não estamos falando apenas de quantidade, estamos falando de qualidade e de horário. Quando você come uma refeição pesada, rica em carboidratos refinados ou gorduras saturadas, poucas horas antes de dormir, o seu corpo entra em um estado metabólico incompatível com o sono profundo. A digestão exige energia, eleva a temperatura corporal e mantém o sistema nervoso ativo. O resultado é um sono superficial, cheio de microdespertares que você nem sempre lembra, mas que fragmentam completamente a qualidade do descanso. Existe ainda um mecanismo mais específico. Refeições ricas em açúcar à noite causam um pico de glicose no sangue seguido de uma queda brusca nas primeiras horas de sono. Essa hipoglicemia reativa ativa o sistema de alerta do corpo, que libera adrenalina e cortisol para compensar a queda. E adrenalina às 2 da manhã significa uma coisa só: você acorda com o coração acelerado, sem entender o motivo. O segundo vilão é o cortisol desregulado, e esse é provavelmente o mais subestimado de todos. O cortisol segue um ritmo natural. Ele é alto pela manhã para te dar energia e cai progressivamente ao longo do dia, atingindo o nível mais baixo à noite para permitir o sono. Esse é o padrão saudável. O problema é que o estresse crônico inverte essa curva. Pessoas sob pressão constante, trabalho, dívidas, conflitos, ansiedade acumulada, chegam à noite com o cortisol ainda elevado. O cérebro delas não recebe o sinal químico de que é seguro relaxar, e aí o sono nunca atinge as fases profundas de verdade. Pesquisas da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, mostram que uma única noite de sono fragmentado eleva os níveis de cortisol no dia seguinte em até 37%. Ou seja, o estresse quebra o sono, e o sono quebrado aumenta o estresse. É um ciclo vicioso que se alimenta de si mesmo, e que sem intervenção só tende a piorar. O terceiro vilão é o intestino, e esse surpreende muita gente. O intestino produz cerca de 95% de toda a serotonina do corpo. Serotonina é o precursor da melatonina, o hormônio do sono. Isso significa que um intestino inflamado, com disbiose, desequilíbrio entre bactérias boas e ruins, compromete diretamente a produção de melatonina e a qualidade do sono. Estudos recentes em neurociência mostram que o eixo intestino-cérebro é uma via de comunicação de mão dupla e que a saúde da microbiota intestinal influencia desde o humor até os padrões de sono. Uma alimentação pobre em fibras, rica em ultraprocessados e com pouca variedade de vegetais, empobrece essa microbiota de forma progressiva. E o resultado aparece não só no intestino, mas também na cama, nas noites mal dormidas, na dificuldade de relaxar, na sensação de estar sempre em estado de alerta mesmo quando está exausto. O quarto vilão é a luz azul. E esse você já deve ter ouvido falar, mas provavelmente ainda não levou a sério o suficiente.
A exposição à luz azul emitida por celulares, televisões e computadores nas 2 horas antes de dormir suprime a produção de melatonina em até 50%, segundo estudos publicados no Journal of Clinical Endocrinology. 50%. Isso não é um detalhe, é metade da sua capacidade de adormecer profundamente sendo bloqueada por um hábito que virou rotina para praticamente todo mundo. E o quinto vilão, talvez o mais negligenciado, é o álcool. Muita gente usa uma taça de vinho ou uma cerveja como ritual de relaxamento noturno, acreditando que isso ajuda a dormir. E de fato, o álcool acelera o adormecer, mas destrói a qualidade do sono nas horas seguintes. Ele suprime o sono REM, a fase em que o cérebro processa emoções e consolida memórias, e causa múltiplos microdespertares na segunda metade da noite, exatamente no período em que o fígado está tentando trabalhar. É uma combinação devastadora que a maioria das pessoas nunca associa ao cansaço que sente no dia seguinte. Agora que você já sabe o que está quebrando o seu sono, precisa entender o que acontece quando esse ciclo se repete por meses e anos. E é aí que a conversa fica realmente séria. O que acontece no seu corpo quando você dorme mal de forma crônica? Existe uma diferença enorme entre uma noite mal dormida e meses de sono fragmentado. A primeira você supera com um café mais forte e um dia de descanso. A segunda cobra um preço que vai muito além do cansaço. E esse preço é pago de formas que a maioria das pessoas nunca associa à falta de sono. Vamos começar pelo coração, porque os números aqui são alarmantes. Segundo a Fundação do Sono, pessoas que dormem menos de 6 horas por noite de forma regular têm 48% mais risco de desenvolver doenças cardíacas e 15% mais risco de sofrer um AVC. Não é uma diferença marginal. É quase metade a mais de chance de o seu coração falhar prematuramente, simplesmente porque você não está dormindo o suficiente. Ou porque o seu sono é tão fragmentado que o corpo nunca atinge o descanso real que precisa. Durante o sono profundo, a frequência cardíaca cai, a pressão arterial reduz e o coração literalmente descansa. Quando esse processo é interrompido repetidamente, o sistema cardiovascular fica sob tensão crônica. As artérias inflamam, a pressão sobe e o risco de eventos cardíacos aumenta de forma silenciosa, noite após noite. O segundo sistema a ser atingido é o metabolismo, e esse tem uma conexão direta com algo que muita gente está tentando resolver sem sucesso: o peso. 2 noites de sono ruim já são suficientes para elevar os níveis de grelina, o hormônio da fome, em até 28% e reduzir a leptina, o hormônio da saciedade, em proporção semelhante. Na prática, isso significa que você acorda com mais fome, tem mais vontade de comer alimentos calóricos ao longo do dia, e o seu cérebro nunca recebe o sinal de que está satisfeito da mesma forma que receberia com o sono regulado. Se você está lutando para perder peso há meses e não entende por que a dieta não funciona como deveria, o sono fragmentado pode ser exatamente o elo que está faltando nessa equação. O corpo sob privação de sono é um corpo em modo de sobrevivência. E em modo de sobrevivência, ele acumula gordura, especialmente na região abdominal. O terceiro impacto é na imunidade, e esse ficou ainda mais evidente depois da pandemia. Estudos conduzidos pela Universidade Carnegie Mellon nos Estados Unidos mostraram que pessoas que dormem menos de 7 horas por noite têm 3 vezes mais chance de desenvolver infecções virais quando expostas ao agente causador, em comparação com quem dorme 8 horas ou mais. 3 vezes. O sono não é um luxo para o sistema imunológico. É o principal momento em que ele produz citocinas, proteínas responsáveis por combater infecções e inflamações. Sem sono adequado, essa produção cai e o corpo fica com as defesas literalmente baixas. Mas talvez o impacto mais subestimado seja no cérebro. Durante o sono profundo, especialmente na fase de ondas lentas, o cérebro ativa um sistema de limpeza chamado sistema linfático. Esse sistema funciona como uma espécie de lavagem interna, removendo proteínas tóxicas que se acumulam entre os neurônios ao longo do dia, entre elas, a proteína beta-amiloide,
diretamente associada ao desenvolvimento do Alzheimer. Pesquisadores da Universidade de Rochester descobriram que esse processo de limpeza é até 10 vezes mais ativo durante o sono do que durante a vigília. Isso significa que cada noite de sono fragmentado deixa um resíduo tóxico acumulado no cérebro, que ao longo de anos pode contribuir para o declínio cognitivo. E por falar em cérebro, a saúde mental também paga um preço alto. A privação crônica de sono está entre os principais fatores de risco para depressão e transtornos de ansiedade. Não é coincidência, é bioquímica. O sono regula a serotonina, a dopamina e o GABA, os principais neurotransmissores responsáveis pelo equilíbrio emocional. Quando o sono falha, esses sistemas entram em desequilíbrio, e o resultado é uma pessoa que se sente irritada, ansiosa, sem motivação e emocionalmente instável, muitas vezes sem entender de onde vem esse estado. O quadro que você acabou de ver não é catastrofismo, é fisiologia. E a parte mais importante é que tudo isso é reversível, desde que você tome as medidas certas. E é exatamente sobre isso que o próximo tópico vai tratar. O protocolo noturno que regula o sono de dentro para fora. Chegou a hora de transformar tudo o que você aprendeu até aqui em ação concreta. Porque informação sem aplicação não muda nada. E a boa notícia é que o seu corpo responde rápido quando você oferece as condições certas para ele funcionar. Não estamos falando de meses para ver resultado. Estamos falando de dias. Algumas dessas mudanças você vai sentir já na primeira semana. O primeiro passo começa na cozinha. E começa mais cedo do que você imagina. A última refeição do dia deve acontecer pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir. Isso não é apenas uma questão de digestão. É uma questão de sinalização hormonal. Quando você termina de comer às 18 ou 19 horas e vai dormir às 22, o seu corpo tem tempo suficiente para concluir o processo digestivo, estabilizar a glicose no sangue e iniciar a queda natural do cortisol que prepara o organismo para o sono. Quando você janta às 21 e tenta dormir às 22h30, você literalmente vai para a cama, com o motor ainda ligado. Além do horário, a composição do jantar importa muito. Reduza os carboidratos refinados à noite, arroz branco em excesso, pão, massas, doces e ultraprocessados causam aquele pico e queda de glicose que discutimos anteriormente. Prefira proteínas de qualidade combinadas com vegetais e gorduras boas. Um jantar com frango ou peixe, legumes refogados e uma pequena porção de azeite, por exemplo, fornece aminoácidos como o triptofano, precursor direto da serotonina e da melatonina, sem provocar instabilidade glicêmica durante a madrugada. Alguns alimentos têm efeito comprovado na qualidade do sono e merecem entrar na sua rotina. A banana é rica em magnésio e triptofano. As cerejas, especialmente as ácidas, são uma das poucas fontes alimentares naturais de melatonina. A aveia fornece carboidratos de digestão lenta que estabilizam a glicose durante a noite. E o kiwi, um estudo publicado no Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, mostrou que consumir 2 kiwis por dia durante 4 semanas melhorou significativamente a qualidade e a duração do sono dos participantes. Não é um superalimento mágico, mas é um dado concreto que vale considerar. O segundo passo é cuidar do cortisol antes de dormir. E isso exige criar o que especialistas em cronobiologia chamam de janela de desaceleração. Nas últimas 2 horas antes de dormir, o seu sistema nervoso precisa receber sinais claros de que o perigo passou, que o dia terminou, que é seguro relaxar. Isso significa reduzir estímulos. Diminua a intensidade das luzes da casa. Luzes amarelas e indiretas são muito mais compatíveis com a produção de melatonina do que a iluminação branca e forte do teto. Evite conversas ou conteúdos que gerem tensão emocional, noticiários, discussões, redes sociais com conteúdo negativo. O cérebro não distingue entre uma ameaça real e uma ameaça assistida na tela. O cortisol sobe da mesma forma. Em relação ao celular, o ideal é guardá-lo pelo menos 60 minutos antes de dormir. Se isso parece impossível para você agora, comece com 30 minutos e vá aumentando progressivamente.
Uma alternativa que funciona muito bem é substituir o tempo de tela por leitura física, alongamento leve ou uma técnica de respiração. A respiração 4-7-8, inspirar por 4 segundos, segurar por 7 e expirar por 8. Ativa o sistema nervoso parasimpático em minutos e é uma das ferramentas mais acessíveis e eficazes para reduzir o cortisol noturno sem nenhum custo. O terceiro passo é cuidar do intestino, porque, como você já sabe, ele é o maior produtor de serotonina do corpo. E cuidar do intestino à noite começa durante o dia. Inclua diariamente alimentos ricos em fibras prebióticas, alho, cebola, banana verde, aveia, aspargo, que alimentam as bactérias benéficas da microbiota. Se possível, adicione pelo menos uma fonte de probiótico natural à sua rotina, como iogurte natural sem adição de açúcar, kefir ou kombucha. A diversidade da microbiota está diretamente ligada à qualidade do sono, e reconstruí-la é um processo que acontece de forma gradual, mas consistente. O quarto passo envolve o ambiente do quarto, e esse é subestimado com uma frequência impressionante. O quarto precisa ser frio, escuro e silencioso, e cada um desses elementos tem base fisiológica. A temperatura corporal precisa cair cerca de 1 a 2 graus para que o sono profundo seja iniciado. Um quarto quente interfere nesse processo. A escuridão é o gatilho principal para a produção de melatonina pela glândula pineal. Qualquer fonte de luz, mesmo pequena, pode reduzir essa produção. E o silêncio, ou na ausência dele, o uso de sons brancos, ou sons da natureza, protege as fases mais profundas do sono de interrupções externas. Por fim, o quinto passo é o mais simples e o mais poderoso de todos: consistência no horário. Dormir e acordar no mesmo horário todos os dias, incluindo fins de semana, é o que ancora o relógio circadiano. O corpo aprende padrões. Quando você dorme à meia-noite de segunda a sexta e às 2 da manhã no sábado, você quebra esse padrão e começa a semana seguinte já em déficit. Pesquisadores chamam isso de jet lag social, e ele tem os mesmos efeitos metabólicos e cognitivos de uma viagem transatlântica feita toda semana. Não precisa implementar tudo isso ao mesmo tempo. Escolha 2 ou 3 mudanças, aplique por 7 dias, sinta a diferença e depois adicione as próximas. O sono de qualidade não é um destino, é uma prática diária que se constrói com hábitos consistentes. Os sinais de que o seu sono fragmentado já está afetando sua saúde, existe uma armadilha perigosa em que muita gente cai: normalizar o cansaço. Com o tempo, o corpo se adapta a um estado de privação crônica de sono de uma forma tão gradual que a pessoa para de perceber o quanto está funcionando abaixo da sua capacidade real. Ela acorda cansada todos os dias e começa a achar que isso é normal, que é a idade, que é o estresse da vida moderna, que todo mundo é assim. Mas não é. E reconhecer os sinais certos pode ser a diferença entre intervir a tempo ou descobrir tarde demais que o problema já foi longe demais. O primeiro sinal é o cansaço que não passa com o descanso. Isso é diferente do cansaço normal de um dia intenso. Estamos falando de acordar já sem energia, mesmo depois de 7 ou 8 horas na cama. Esse tipo de exaustão persistente indica que o sono que você está tendo não está sendo reparador. Ou seja, você até dorme, mas não atinge as fases profundas com a frequência necessária para que a recuperação celular aconteça de verdade. É como recarregar um celular com o cabo partido. A noite passa, mas a bateria continua baixa. O segundo sinal é a dificuldade de concentração e a falha de memória. Se você percebe que está esquecendo coisas com mais frequência, perdendo o fio de conversas, relendo o mesmo parágrafo várias vezes sem absorver o conteúdo, ou simplesmente sentindo que o raciocínio está mais lento do que deveria, o seu cérebro está pedindo socorro. Lembra do sistema linfático que discutimos anteriormente? Quando ele não opera com eficiência, as toxinas se acumulam entre os neurônios e a transmissão de sinais entre as células cerebrais fica comprometida. Não é fraqueza mental, é química. O terceiro sinal é a irritabilidade desproporcional. Sabe aquela sensação de estar no limite o tempo todo,
de perder a paciência com situações que antes você administrava bem, de ter reações emocionais que você mesmo reconhece como exageradas, mas não consegue controlar? Isso não é falta de maturidade emocional. É o seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela regulação emocional e pela tomada de decisões racionais, operando em modo degradado por falta de sono. Estudos de neuroimagem mostram que após noites mal dormidas, a amígdala, que é o centro do medo e da reatividade emocional, fica até 60% mais reativa a estímulos negativos. O seu sistema nervoso literalmente baixa a guarda emocional quando você não dorme bem. O quarto sinal é a queda na imunidade. Se você está percebendo que pega gripe ou resfriado com mais frequência do que antes, que as infecções demoram mais para passar, que pequenos ferimentos cicatrizam mais lentamente, preste atenção. O sono fragmentado crônico reduz a produção de células NK, as células natural killer do sistema imunológico, responsáveis por destruir vírus e células anormais antes que elas se multipliquem. Essa queda na vigilância imunológica não afeta só resfriados. Ela reduz também a capacidade do corpo de identificar e eliminar células com comportamento anormal, o que tem implicações sérias em termos de prevenção de longo prazo. O quinto sinal é o ganho de peso sem explicação aparente. Se a sua alimentação não mudou significativamente, mas a balança continua subindo, especialmente com acúmulo de gordura abdominal, o sono pode ser o fator que está sabotando todos os seus esforços. Como discutimos, a privação de sono altera os hormônios da fome e da saciedade, aumenta o cortisol e favorece o acúmulo de gordura visceral. E a gordura visceral, aquela que fica em torno dos órgãos internos, é a mais perigosa do ponto de vista cardiovascular e metabólico. O sexto sinal, e talvez o mais importante de identificar, é a pressão arterial elevada sem histórico familiar ou causa aparente. A hipertensão que surge do nada, especialmente em pessoas abaixo dos 50 anos que não têm outros fatores de risco evidentes, tem o sono fragmentado como suspeito frequente. Durante o sono profundo, a pressão arterial naturalmente cai entre 10% e 20%, um fenômeno chamado dipping noturno. Quando o sono é interrompido repetidamente, esse alívio não acontece, e o sistema cardiovascular fica sob pressão constante, 24 horas por dia. Com o tempo, isso se traduz em hipertensão crônica. Agora, uma pergunta direta para você. Quantos desses sinais você reconheceu na sua própria vida enquanto lia? 1, 2, mais de 3? Se a resposta for sim para pelo menos 2 deles, o seu corpo já está mandando recados que merecem atenção real. Não amanhã, não na semana que vem, mas agora. Isso não significa entrar em pânico. Significa agir com consciência. Significa levar o sono tão a sério quanto leva a alimentação, o exercício ou qualquer outro pilar da saúde. Porque o sono não é o momento em que a vida para. É o momento em que o corpo trabalha mais arduamente para manter você vivo, saudável e funcional. E ele merece as condições certas para fazer esse trabalho. Vamos recapitular o que você aprendeu hoje, porque cada ponto deste vídeo se conecta ao próximo de uma forma que muda completamente a maneira de enxergar o sono. Você aprendeu que acordar no meio da madrugada não é aleatório. É uma linguagem que o seu corpo usa para sinalizar que um órgão específico está sobrecarregado ou disfuncional. Aprendeu que o fígado é o principal suspeito quando o relógio marca 2 da manhã, e que ele pode estar pedindo socorro de forma silenciosa há muito mais tempo do que você imagina. Entendeu que os verdadeiros vilões do sono quebrado são a alimentação noturna inadequada, o cortisol desregulado pelo estresse crônico, o intestino inflamado, a luz azul e o álcool, e não a água que você bebeu antes de dormir. Viu com dados concretos o que acontece quando esse ciclo se repete por meses: coração sobrecarregado, metabolismo desregulado, imunidade comprometida e cérebro acumulando toxinas que deveriam ser eliminadas toda noite. E recebeu um protocolo prático, aplicável a partir de hoje, para reverter esse quadro de dentro para fora. Agora a decisão é sua. O conhecimento está aqui. O próximo passo é simples.
Escolha uma mudança, apenas uma, e aplique hoje à noite. Jante mais cedo. Guarde o celular 30 minutos antes de dormir. Experimente a respiração 4, 7 e 8. Comece pequeno, seja consistente e observe o que acontece. E se você chegou até aqui, eu tenho um pedido. Compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que reclama de não dormir bem. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho, porque essa informação pode literalmente mudar a qualidade de vida dessa pessoa, e ela provavelmente nunca ouviu isso explicado dessa forma. Deixa também o seu comentário aqui embaixo. Em qual horário você costuma acordar? Compartilha com a gente. Você vai ver que não está sozinho, e a sua resposta pode ajudar outras pessoas a se identificarem com o que foi dito neste vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sino de notificações. Toda semana tem conteúdo novo sobre saúde, longevidade e qualidade de vida, sempre com base científica e linguagem acessível, porque saúde de verdade não deveria ser privilégio de quem pode pagar uma consulta particular. Até o próximo vídeo. Cuide do seu sono, porque ele está cuidando de você todas as noites.